Bom, de volta então com as matrizes, tipos de matrizes, como eu tinha dito no finalzinho da aula anterior. Que tipos de matrizes são interessantes ou quais são os tipos de matrizes que existem ou como eu manipulo as matrizes? Bora lá! Primeiro tipo de matrizes é um tipo que, quando aparece, ele aparece geralmente para relacionar com um vetor. É o tipo de matriz, ou os dois primeiros pelo menos, são os tipos de matrizes que nós usamos com frequência para vetores, para sistemas, então é útil saber. O primeiro tipo de matrizes é matriz linha. Bom, o próprio nome já diz o que é a matriz linha. Não é uma matriz que tem linhas, é uma matriz que tem linha, uma linha. Então, uma matriz linha é uma matriz que só tem uma linha. E se a matriz só tem uma linha, é uma matriz da forma A, 1 por alguma coisa. Uma linha e não sei quantas colunas, mas ela tem uma linha só. Aí, como exemplo disso, cadê meu amarelinho? Tá aqui. Como exemplo disso, eu vou colocar uma matriz aqui da forma, sei lá, 5 π log de 6 na base 10 e 17, porque 17 é um número lindo. Não sei por que também, inventei agora. Isso é uma matriz linha. Para ser honesto, é uma matriz que não tem aplicação conhecida, pelo menos, tá? É uma matriz que tem uma linha e 4 colunas. Então aqui, só para treinar, ordem dessa matriz é 1 por 4. Uma linha e 4 colunas. De boa, isso é matriz linha, primeiro tipo. Segundo tipo de matriz, que é ainda mais comum do que o primeiro, é matriz coluna. Bom, é meio intuitivo, né? Se a matriz linha era a matriz que só tinha uma linha, a matriz coluna é a matriz que só tem uma coluna. Então aqui só tem uma coluna. Se ela só tem uma coluna, é uma matriz, eu vou colocar B só para não ficar brigando com aquela ali. É B, M por 1. É qualquer quantidade de linhas com uma coluna só. Então isso é uma matriz coluna. Matriz coluna, então, tem apenas uma coluna. Exemplinho que eu coloco em amarelo, que eu não sei por que eu comecei a colocar em branco. Exemplinho aqui. Uma matriz B dada por -3 e 1/5. Tá lá. É uma matriz que só tem uma coluna. Só para praticar, a ordem dessa matriz é a ordem 2 linhas e uma coluna, 2 por 1. Tá lá. Então a ordem dessa matriz coluna aqui é ordem 2 por 1. Além dessas duas, tem mais uma matriz óbvia. Mais uma não, né? Mais várias. O terceiro tipo de matriz é chamada de matriz elemento. Alguns preferem chamar de matriz unitária. E aí tanto faz se você chama essa matriz de matriz elemento ou de matriz unitária, você tem a mesma carona. Ah, mas por que você está chamando de elemento ou unitária? Por que você prefere elemento, por que não unitária? É porque a matriz identidade, que nós vamos ver daqui a pouquinho, ela tem outro nome também. Ela é chamada por alguns autores de matriz unidade. E aí, para não confundir a matriz unidade com a matriz unitária, eu prefiro chamar de matriz elemento. Se a matriz linha só tinha uma linha, a matriz coluna só tinha uma coluna, a matriz elemento só tem um elemento. Só tem um elemento. E se ela só tem um elemento, é uma matriz C 1 por 1. Tá lá, é uma matriz 1 por 1. Como exemplo dessa matriz aqui, eu tenho C7. Tá lá.
é uma matriz que só tem uma linha. Então, e só tem uma coluna. Então, uma matriz elemento só tem um elemento. Recapitulando então o que é óbvio. Matriz linha só tem uma linha. Matriz coluna só tem uma coluna. Matriz elemento só tem um elemento. Agora falta pouco para as matrizes óbvias. A outra matriz óbvia é a matriz nula. Todas as outras até agora, as três, discutiam muito a ordem da matriz. Nós falávamos muito sobre a ordem da matriz. Só que no caso da matriz nula, é a primeira matriz óbvia que nós não discutiremos a ordem da matriz. Nós discutiremos os elementos da matriz. Matriz nula é outra coisa. Algumas matrizes têm nomes específicos. Você pode chamar qualquer matriz de A, B, C, D, qualquer letra. Só que algumas letras, geralmente a gente evita. Não quer dizer que não pode. Evita. Uma das letras é a letra I, porque a letra I nós vamos usar na matriz identidade. A letra O também não é muito bem vista, por conta da matriz nula. Como a letra O lembra um zero, aparece um zero, como ela parece um zero, geralmente ela é usada para a matriz nula. Então a gente evita trabalhar com a letra O e com a letra I. Alguns autores preferem não usar a letra D também, por supor que talvez você confunda a letra D da matriz D com o determinante da matriz. E aí, para evitar a confusão, eles colocam que existe restrição também quanto à letra D. Mas qualquer letra pode ser usada, maiúscula, qualquer letra. Em especial, a matriz nula é uma matriz O, M por N, tanto faz quantos elementos essa matriz O tenha, mas todos os elementos A e J são zero. Para todo I e para todo J. Ah, posso colocar para todo I, vírgula J? Pode, só que daí eu não gosto muito, fica meio feio. Então, só por ficar feio, tá? Aí, então, exemplinho, matriz nula. Aí, como é tudo zero, tanto faz, tá? Vou colocar a matriz O aqui. 0, 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 0. Fechou? Tá lá. Então, essa daqui é uma matriz de 3 linhas e 4 colunas. É uma matriz O 3 por 4. Então, tá bem definida aqui uma matriz nula. Essas são as 4 matrizes óbvias. As 4 matrizes imediatas que você tem que saber. Depois disso, o cérebro meio que precisa dar uma pensadinha antes de qualquer outra coisa. Há um tipo de matriz que é imediato também, mas tem que dar uma pensada antes. E esse tipo de matriz é chamado de matriz quadrada. Eu estou fugindo um pouco do que a maioria dos materiais traz, porque a maioria dos materiais prefere discutir também matriz transposta, matriz oposta, antes de trabalhar com matriz quadrada. Só que, no meu ponto de vista, a matriz oposta, ela depende de uma matriz original. A matriz transposta depende de uma matriz original. E se elas já dependem de outra, elas já devem ser entendidas como operações e não como tipos de matrizes. E como eu dependo desses dois para passar para simétrica e antissimétrica, então eu prefiro primeiro mostrar o que é uma matriz quadrada, devagarzinho, aí quando se encerrarem os tipos puros de matrizes, aí a gente evolui para operações. E aí a gente já começa com oposta e transposta. Bom, matriz quadrada é uma matriz que, pensa no que é um quadrado. O quadrado, na pior das hipóteses, de forma mais grosseira, assim e assim são iguais. Largura e comprimento são iguais. E se largura e comprimento são iguais, a matriz não tem largura e comprimento. Ela tem número de linhas e número de colunas. Então, uma matriz é dita quadrada quando
o número de linhas é igual ao número de colunas. E em especial, se o número de linhas é igual ao número de colunas, uma matriz A de ordem m por n pode ser reescrita como A n por n. E mais ainda, sabe que matemático é um bicho preguiçoso, né? Matemático é um bicho preguiçoso. Por quê? Tudo que se repete muitas vezes, tudo que aparece com muita frequência, nós mexemos na notação e mudamos a forma de representar. Nós mudamos a notação. Então nós vamos mudar a notação porque as matrizes que mais aparecem nas aplicações são as matrizes quadradas. Então nós vamos mudar a notação. Esse AN por N, nós vamos suprimir uma das duas informações aqui do índice. Então nós vamos colocar só AN. A omissão de uma informação não quer dizer que ela não exista. A omissão dessa informação está dizendo que ela é repetida em relação à anterior. Então, caso você estipule uma matriz A3, a matriz A3 não é A elevado ao cubo, é uma matriz A com 3 linhas e 3 colunas. Em especial, eu posso citar um exemplinho aqui, um exemplinho fofo. Eu usei A de novo, tudo bem. A vai ser 5, 3, 2, 9, 4, 6, 11, π menos 2, 0, 4, 1, menos 3 quintos, 7, 1 e 1 oitavo. Tá lá. Essa é uma matriz que tem 4 linhas e 4 colunas. Então, você pode definir essa matriz como sendo uma matriz A4. É uma matriz A qualquer com 4 linhas e 4 colunas. Isso define e determina uma matriz quadrada. Então, até agora você sabe o que é uma matriz linha, matriz coluna, matriz nula, matriz elemento e matriz quadrada. Agora, vamos voltar numa matriz ali de trás e eu vou acrescentar um exemplinho para você ver a maldade dos Paranauê. O exemplinho que eu vou citar é esse daqui, ó. Uma matriz E, 0. Essa matriz aqui só tem uma linha, então ela é uma matriz linha. Só que ela também só tem uma coluna, então ela é uma matriz coluna. Ela é uma matriz linha e a anterior também era. Mas essa daqui é uma matriz linha, é uma matriz coluna, é uma matriz elemento, é uma matriz nula, porque todas as suas entradas são nulas, e é uma matriz quadrada, porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Então essa matrizinha aqui, ela ficou estranho, né? Ela tem todas as características atribuídas às matrizes vistas até o momento. Então ela satisfaz os 5 tipos de matrizes vistos até o momento. Eu vou dar uma apagada aqui, já volto com mais uns 800 mil tipos de matrizes. Dá um tempinho aí. Bom, senhores, 6º tipo de matrizes. Você já viu matriz linha, matriz coluna, matriz elemento, matriz nula e matriz quadrada. Dentro das matrizes quadradas, nós temos alguns tipos de matrizes que são especiais. E esses tipos especiais de matrizes partem de uma característica, geralmente. Então, o 6º tipo de matriz será o tipo de matriz diagonal. Matriz diagonal. E qual é a característica da matriz diagonal? A matriz diagonal tem por característica ser quadrada, para começar, né? É uma matriz A de ordem N, é uma matriz quadrada, e essa matriz quadrada tem A e J igual a 0, se o I for diferente de J. Então, uma matriz é dita diagonal quando todos os seus elementos forem 0, forem nulos, a partir de I diferente de J. Tenta lembrar como é que era o I igual a J e o I diferente de J, e aí a gente começa a definir alguns nomezinhos aí. A matriz A, eu vou montar uma de ordem 5 aqui, só por diversão.
Eu tenho o elemento A11 aqui, A12, A13, A14, A15, um comentário. Não fica falando A11, A12, A13, A14, A15, não, porque todo mundo que eu vi fazendo isso vai no embalo depois. A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, aí vira uma zona. Então não faça assim. É A11, posição da linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3 e assim por diante. A21, A22, A23, A24, A25, A31, A32, A33, está acabando. Depois de montada a matriz 5x5, que é o que eu me propus a fazer, você vai observar quem são os elementos que têm a característica I diferente de J. E a partir do momento que você define quem tem a característica I diferente de J, obviamente você vai trabalhar com os elementos I igual a J de maneira diferenciada. A51, A52, A53, 54 e A55. Isso é uma matriz A de ordem 5. Onde estão os elementos I diferente de J? Esse daqui é igual. Esse é diferente, diferente, igual. Diferente, igual. Diferente, igual. Diferente, igual. O que sobrou? Sobrou só isso daqui. Esse cara, esse cara e esse cara. O que eu sei sobre esses caras? Nada. Pode ser zero? Pode. Pode ter fração? Pode. Pode ter número negativo? Pode. Pode ser fracionário? Já falei fracionário, né? Pode ser um logaritmo? Pode. Pode ser uma raiz? Pode. Pode ser qualquer coisa aqui. Só que eu tenho que garantir que fora da diagonal seja zero. Percebe que isso daqui é uma diagonal? Esses elementos da forma A e J com I igual a J, os elementos da forma A e J com I igual a J são chamados ou compõem a diagonal principal. Compõem a diagonal principal da matriz. Isso quer dizer que só posso ter elementos não nulos na diagonal principal. O resto é zero. Então, qualquer matriz, assim, por exemplo, 7, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 2, por exemplo, é uma matriz diagonal, porque os elementos não nulos estão na diagonal. Mas e fora da diagonal? Fora da diagonal é tudo zero, tá aqui, ó. I diferente de J significa fora da diagonal. Fora da diagonal só tem zeros. Então isso é uma matriz diagonal. Dentro das matrizes diagonais, você tem o sétimo tipo de matriz, que é um tipo específico de matriz diagonal, chamado de matriz identidade. Lembra que na matriz diagonal você tinha uma especificação só para o que estava fora da diagonal? A matriz identidade, ela especifica, além dos elementos fora da diagonal, ainda os elementos da diagonal. A matriz identidade é uma matriz quadrada também, só que agora a matriz identidade aparece de forma tão recorrente e ela é tão útil na aplicação de alguns resultados que ela tem o próprio nome. Como eu já citei algumas vezes, ela é chamada de matriz I. I de índice N. É uma matriz quadrada, sempre quadrada, onde A e J... ficou meio que sem... não está concordando nada aqui. I, N é tal que A e J é zero se o I for diferente de J. Ou seja,
fora da diagonal é 0. E AIJ é 1 se o I for igual a J. I igual a J, volta aqui, ó. I igual a J é a diagonal principal. Então, o que isso significa? Significa que a diagonal principal será composta agora forçosamente por 1 e o resto é 0. Então, uma matriz I2, por exemplo, matriz quadrada de ordem 2 com diagonal 1 e o resto 0. Matriz de ordem 3, identidade de ordem 3, é uma matriz com 3 linhas e 3 colunas, diagonal 1 e o resto 0. Ordem 4, mesma coisa, diagonal 1 e o resto 0, diagonal 1 e o resto 0. Isso é o que garante uma matriz identidade. Esses 7 tipos de matrizes são tipos meio que independentes. Você não precisa de muito esforço para entender esse tipo de matrizes, tá? É só uma questão de praticar, manipular e tal. Depois eu falo sobre matriz triangular também. Acostumem os olhos por enquanto a, no máximo, matriz identidade. Então você sabe, matriz linha, matriz coluna, matriz elemento, matriz nula, matriz quadrada, matriz diagonal e matriz identidade. Então você sabe esses 7 tipos de matrizes por enquanto. E agora a gente começa a inserir uns tipos que são chamados de tipos de matrizes, mas que na minha opinião já são operações. Vou colocar um aqui e depois no comecinho da próxima aula eu coloco o outro ou os outros. Então bora lá. Vem para mim aqui. 8º tipo de matrizes é a matriz oposta. Só que ela não existe uma matriz oposta só oposta. Ah, eu sou oposta. Não. É oposta de alguém. É oposta de A. Quando eu puser o símbolo na matriz oposta, você vai entender. A matriz oposta de A é a matriz menos A. Então, essa daqui é a matriz oposta de A. Essa matriz oposta de A matriz menos A, é obtida pela troca dos sinais, ou melhor, a troca de todos os sinais dos elementos de A. Um comentáriozinho pertinente, vamos ver. Elementos, às vezes, não aparecem dessa forma. Às vezes aparece escrito entradas. Tanto faz, tá? É que depende da aplicação das matrizes. Dependendo do que você precisa, você chama de entrada. Então, a matriz oposta de A é obtida trocando todos os sinais dos elementos de A. Então, se A é a matriz 5... Nossa, ficou bom o meu 5, né? Ó, excelente. Eu vou botar um 5 aqui, então. 5... Nossa, eu ia falar 3. Eita. Menos 7... 0, eu vou parar de falar. 4 e menos 2, está lá. Então, a matriz menos A será, onde é 3, fica menos 3. Onde é 5, fica menos 5. Onde é menos 7, 7. Onde é 0, 0 mesmo. Onde é 4, menos 4. Onde é menos 2, 2. Essa é a matriz oposta de A. Então, não é difícil, às vezes você precisa, e você vai precisar essencialmente quando for manipular subtração de matrizes. Em vez de você ficar fazendo uma menos a outra, você pode usar a matriz oposta como ferramenta. Facilita para alguns processos, mas é só. Essa aula para aqui, eu volto com o 9º tipo de matrizes daqui a pouquinho, dá um tempinho aí.